Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Tudo bem? Vamos começar hoje nossa aula. Cadê a Alice? A Alice está aí. Vamos lá, tá, gente? Ó, eu vou começar a nossa aula de hoje, como sempre, fazendo a correção, tá? Fazendo a correção aí. Começa a aula de hoje fazendo a correção do exercício da aula passada, tá? Agora a gente vai ter muita coisa para praticar, para desenvolver. Então é importante vocês praticarem. Quanto mais praticar, mais craque vocês vão estar ficando. Então vou abrir aqui a atividade da aula passada. Tá bom? Para a gente poder tirar algumas dúvidas que vocês tiveram aí. Que já não era mais para ter, né, gente? Né? Já era para estar todo mundo afiado aí na linha da pipa, né? Vamos lá. Primeiro exercício aqui, gente. A gente tem uma planilha, certo? Essa planilha aqui nada mais é do que uma folha de pagamento, né? Algo similar à folha de pagamento, para a gente poder descobrir os cálculos. Eu já deixei meio que mastigado aqui as fórmulas para vocês estarem somente copiando a fórmula do jeito que está. Só que hoje eu vou inserir o assunto com vocês para a gente fazer as planilhas de uma forma um pouco mais prática, né? A gente vai tentar formalizar uma praticidade aí nas aulas, tá? Novamente, galera, todos no ao vivo. Tem gente que não está no ao vivo. Tá, ó, temos 13 pessoas online, somente 10 aí no ao vivo. Vamos lá. Então vamos lá. Salário base, né? Aqui na coluna salário base, a gente precisa pegar inicialmente, tá? O salário que ele ganha por dia. Então, o quanto ele ganha por dia e multiplicar por 30. Simples assim. Então, vou pegar esse daqui e vou fazer essa linha toda aqui, ó, que está em amarelo. Então, a gente vai pegar lá, né, o salário, o quanto ele ganha, né, o quanto ele ganha por dia e vamos multiplicar por 30. Certo? Então, vamos lá. Igual o que ele ganha por dia vezes 30. Certo? Moleza. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele está pedindo para que a gente pegue a coluna E, né, que é o salário dele, menos a coluna D, que é o que ele ganha por dia, vezes o quanto ele teve de falta. A gente vai descontar, tá? Então, a gente vai primeiro pegar o salário dele, menos o quanto ele ganha, o menos quanto ele ganha por dia, e a gente vai multiplicar pelas faltas. Tá? Se você quiser deixar bonitinho, pode até colocar entre parênteses aqui. Porque qual que é a regra aritmética? Primeiro multiplica e depois subtrai. Então, tanto faz você colocar entre parênteses ou não, porque ele nada mais vai fazer do que puxar a referência aritmética. Certo, gente? Então, ele nos deu aqui o número que ele vai estar recebendo, porque a gente já está tirando as faltas que ele teve. Bom, aqui o que ele está falando? Aqui ele está falando sobre o adiantamento. O que é o adiantamento? É um valor que a gente recebe a mais, geralmente dia 20. Tem empresa que paga, tem empresa que não paga. Então é chamado de adiantamento ou vale, né? Então, a gente vai pegar o quê? O salário, né? A gente vai pegar aqui o salário bruto dele, né? E vai multiplicar por 40%. Certo? Multiplicar por 40% aí. Aí, a gente tem aqui o INSS. Aqui embaixo, né? Deixa eu dar uma diminuída, uma enxugada aqui na planilha. Aqui embaixo,
eu tenho uma tabelinha aqui, tá vendo? Que é a tabelinha do INSS. Tá? Então, através dessa tabelinha aqui, gente, ó, tabelinha do INSS, através dessa tabelinha é que eu vou fazer o cálculo do INSS. O que é o INSS? É aquele tributo, né, que todo trabalhador tem que pagar para poder se aposentar futuramente. Tá bom? Então, a gente vai fazer aqui o cálculo do INSS. Então, a gente vai fazer o quê? A PROC-V. Então, a gente vai pegar a PROC-V, abre parênteses. Vamos pegar aí o salário bruto, tá? Vamos colocar o ponto e vírgula. Vamos selecionar a tabela. Colocar o ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar como referência a coluna 2, né? Coluna 2, certo? Fecho parênteses e multiplico, porque eu quero saber em reais, né? No final eu multiplico pelo salário dele, certo? Então ele me deu aqui esse valor. Uma outra coisa que a gente pode fazer, para ficar mais fácil, todas as áreas que a gente for utilizar muito na função, a gente pode dar um nome para essa área, tá, gente? A gente pode renomear. Como que a gente faz? Primeiramente, a gente seleciona aqui. Seleciona essa área. Depois que seleciona essa área, tá vendo esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ele dá um nome para a célula, tá? Ele dá um nome para a célula. Então, ali a gente consegue colocar um nome para aquela área. A gente pode renomear. Então, por exemplo, essa área aqui, ela está como A29. Eu vou mudar. Eu vou colocar INSS. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil quando a gente montar a função. Então, aqui eu vou colocar INSS. Tá vendo? Eu escrevi INSS. Eu estou mudando o nome. Eu estou dando um nome para aquela área. Aí eu aperto Enter. INSS, aperto Enter. Então, essa área aqui, toda vez que eu selecionar ela, ela vai aparecer INSS. Então, quando você criar aqui a função PROC-V, a gente pode fazer da seguinte forma. PROC-V, né? O valor procurado, né? Que é o salário bruto, ponto e vírgula, né? INSS. Né? Eu não preciso ir lá e selecionar, eu já dei um nome. Então, eu sei que a tabela INSS se chama INSS. Então, eu ponho INSS. Ponto e vírgula, 2, fecho parênteses. Vai dar na mesma. Tá? E multiplico, né? Que aqui no final eu tenho que multiplicar. É mais simples. Então, você pode fazer. Professor, eu consigo renomear pelo celular? Não. Tá? Somente pelo programa, somente pelo aplicativo. Tá? Vamos lá. Próximo item. Salário família. Certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um agrado, né? Isso está na Constituição, né? Enfim, todo mundo tem direito, mas tem que ter um salário base. Então, a gente vai usar um teste lógico para saber se essa pessoa tem direito ou não ao salário família, tá? Então, como que vai funcionar o salário família? O salário família, a gente vai funcionar aqui com base o quanto ele ganha, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar o salário dele, o salário bruto. Se o salário bruto dele for maior que 249,80, certo? Se o salário dele for maior que isso, a gente vai pegar, né, a quantidade de dependentes que ele tem e vai multiplicar por 0,83 centavos.
Se for o contrário, a gente vai multiplicar por 6,66. Certo? E aí a gente vai apertar o Enter. E aí ele vai dar o qual vai ser o valor do salário família. Tá bom? Bom, próximo item. É o imposto de renda. O imposto de renda, ele vai ser como base aí pra gente, tá bom? Uma função dentro de uma função. Tá vendo aí, ó? Né? Então a gente vai saber se ele vai ter que pagar ou se ele vai ser isento. Então, igual C, a gente vai pegar aí o salário bruto dele, se for maior ou igual a 1.800. Se for maior ou igual, né, a 1.800, ele terá que pagar R$315. Oi? É um valor que foi dado ali simbólico para criar a função. Não é o valor verdadeiro, porque o INSS existe uma tabela. Ali é só para a gente poder entender o contexto da função. Não entendi? Você só está fazendo os números relevantes, não são todos. Exatamente, porque o que interessa é a função. Não é, isso daqui não é uma folha de pagamento real. É para vocês treinarem as funções. Certo? Então, a gente vai trabalhar aqui com esses valores aqui. Então, ponto e vírgula, 315. Vou abrir o C novamente, né? E vamos criar uma outra condição. Então, isso daqui é chamado de você trabalhar com alinhamento de função. Aninhamento de função. É trabalhar com uma função dentro de uma função. Tá? Então, vou abrir o C de novo e vou fazer novamente o teste lógico. Se o salário for, né, maior ou igual a 900, ponto e vírgula, abro aspas, ele vai contribuir. Abro aspas não porque é valor, né? Com 135, ponto e vírgula, ou será isento. Isento. E fecho os dois parênteses, tá? Porque eu abri dois parênteses, ó, abri um, abri dois, aqui eu tenho que fechar dois. Certo? Então aqui ele me deu o valor para contribuição. O próximo item é o vale transporte, tá bom? Então ele também tem uma fórmula ali para a gente poder seguir dentro do vale transporte. Então, ele vai fazer a seguinte análise. Se o salário bruto dele for maior ou igual a 834,50, certo? Ponto e vírgula. Ele vai ter o quê? O salário dele multiplicado por 6%. Tá bom? Então aí a gente vai apertar o Enter. Então vai estar aqui o valor de vale transporte. Próximo item aí é o vale refeição. Então, cálculo de vale refeição. O salário maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, ele vai ter R$100, né, de vale refeição. Ou ele vai ter o salário dele multiplicado por 10%. Como base. Então, deu R$100 aqui. Assistência médica. Vai ser o salário multiplicado por 6%. Outros aqui a gente vai deixar zerado como o primeiro modelo. E aqui a gente vai fazer o cálculo, equaçãozinha de primeiro grau, né? Que vai ser a coluna F mais a coluna J menos a coluna H
menos a coluna I, menos a coluna L, menos a coluna N, menos a coluna O. Tá aí, certo? Então, valor líquido a receber. Esse é a resolução, tá, gente, do primeiro exercício. Galera online aí, tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Pessoal aqui presencial, tem alguma dúvida? Deu para entender ali as fórmulas? Pessoal online, todo mundo entendeu? Então vamos para o segundo exercício, tá, gente? Então, só frisando, gente, aqui os exercícios, eles são simulações, tá? Ele não tem a ver com a realidade. A gente pode depois até fazer alguns valores, né, algumas folhas de pagamento com base em valores reais, tá bom? Que ainda tem tempo para eu poder explicar para vocês folha de pagamento detalhada, cálculo de hora extra, descontos, né? A parte de tributação, tudo bonitinho. Mas a gente precisa entender muito bem as fórmulas, as funções, para que a gente não tenha desafios. Próximo exercício, gente. Vamos lá. Esse cara aqui, ó. Vamos lá, então. Só arrumar aqui, só um minutinho. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um estoque, tá? A gente tem um estoque aqui, certo? Esse estoque, eles têm alguns valores e tem algumas fórmulas que a gente precisa estar fazendo, tá? A gente tem aqui algumas fórmulas aí. Aqui, tá? A gente tem algumas fórmulas e aqui eu não coloquei a fórmula, né? Deixa eu pegar a minha planilha, peraí. Vamos lá, só um minutinho. Se porventura tiver alguma coluna, tá, gente, que eu mandar de exercício e essa coluna tá, ela tá faltando a fórmula, me avisem, porque aí eu posto lá na sala Google a fórmula, tá? Tem uma pasta aqui cheia de planilhas, ó. Tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Esse daqui é o exercício que lá vocês têm. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Essa planilha aqui é uma planilha que faz a gente analisar a função e como a gente pode trabalhar na elaboração dessa função relacionado à questão de concatenar. O que é você concatenar? É você trabalhar com a junção de células, tá? Então, por exemplo, a gente já viu alguns exemplos. Aqui eu tenho escrito Ricardo, aqui eu tenho escrito Silva. Opa, tenho Silva. Eu quero juntar, então eu venho aqui, ponho esse Ezinho de sertanejo,
e ponho a outra célula. Aperto Enter. Então ele colocou lá, Ricardo Silva. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente nada mais do que vai fazer isso. Então o que eu quero concatenar? Primeiramente, ele vai procurar, tá vendo aqui escrito medidas? Eu tenho uma tabela aqui embaixo chamado medida. Tá? Essa tabela, ela tá renomeada. Tá vendo aqui, ó? Essa tabela ela tá renomeada, que é o que eu expliquei, né, anterior. Certo? Então fica mais fácil de eu trabalhar. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que aqui apareça, por exemplo, SC. SC é a abreviação de saco. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, 20 sacos de arroz ou é 20 sacos? Sacos é plural, né? Mais de um é plural. Aqui eu não tenho plural, aqui eu só tenho singular. Então aqui a gente vai concatenar onde ele vai procurar. Caso a quantidade seja maior que 1, ele vai adicionar a letra S no final. Olha que interessante. Tá? A própria função, o próprio alinhamento da função e a própria forma de a gente concatenar, unir as funções ou as células, ele vai permitir que ele apareça a letra S no final. Né? Bem legal. Então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer essa linha aqui em amarelo. Então a gente vai fazer aqui a D4. A D4 o que é? A quantidade. Então tudo vai partir da quantidade. E eu vou concatenar, né? Aspas, aspas. Tá? Na verdade esse aspas ele tem um espaço para poder separar a palavra. 15 espaço, senão ele fica junto. Lembra que eu fiz do Ricardo Silva? Não ficou junto? Então esse aspas, espaço, aspas, é para ele poder dar um espaço na hora que ele for concatenando. Ezinho sertanejo, né? Proc V. Aí aqui a Proc V é moleza, né? A gente vai pegar a coluna unidade, ponto e vírgula. Vai selecionar aqui, ou digita o nome, porque já está renomeado, a coluna medida. Tá vendo aqui, gente? A tabela, perdão. Medida, certo? Ponto e vírgula 2, que é a coluna que eu quero, né? Vamos concatenar com a função C. E se a quantidade for maior que 1, ponto e vírgula, vai aparecer a letra S. Por que eu coloco ponto e vírgula aspas S? Porque é palavra. Então toda vez que for palavra eu coloco entre aspas. Ponto e vírgula, abro aspas, espaços, abro aspas. Tá? Quando eu apertar Enter, ele vai ter que aparecer aqui para mim, né? 28 sacos. E é o que ele apareceu. Certo, gente? Você me mandou lá e fez pela função concatenar, né? Vamos lá. Então aqui eu tenho preço de custo, preço de venda. Quero saber o lucro, né? Então a gente vai pegar o preço de venda, entre parênteses, né? O preço de venda menos o preço de custo e multiplicar pela quantidade. Tá? Aí a gente vai ter de lucro, vendendo essas 28 sacas, ou sacos, né? De feijão, R$19,60. É o lucro que a gente vai ter. Aqui a gente tem a questão da data. Essa data ela está em branco, para vocês digitarem uma data aleatória. Então, por exemplo, para a gente poder usar essa função aqui, ó, para saber se está vencido ou não.
Tudo de acordo com a data aqui, tá? Aqui existe uma função chamada hoje e uma função chamada agora. São duas funções que a gente pode colocar dentro da planilha, tá? Qual a função delas? Vai mostrar o momento, a data de hoje, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui a data de hoje, hoje é dia 31, 31 não, fala uma data aí. Oi? 28 de que mês? Para frente, do 8? 28 do 8, 2020. Então, se eu usar aqui a função C, se a I for menor, né, que a J, que seria aqui, né, ponto e vírgula, abro aspas, vai aparecer vencido, ou vai aparecer a palavra ok, ou não vencido, tanto faz, tá? Então aqui ele apareceu ok, por quê? Porque não está vencido. Se eu colocar aqui a data de hoje, por exemplo, ele vai me dar vencido. Tá? Por que que ele está me dando vencido? Porque ele computa, como eu estou falando menor que hoje, eu não estou dando parâmetro igual. Então, se o produto vence hoje, para mim, eu tenho que considerar esse produto vencido na função. Caso você queira corrigir, você pode colocar o sinal de igualdade. Aí, ele continuou vencido. Tá? Ele continuou vencido pondo igualdade. Igual ou menor. Não, o igual tem que ser depois mesmo da fórmula. Tá? Então, ele vai continuar dando vencido aqui na função. Aí, se eu colocar aqui maior, ele vai dar ok. Tá? Então, vamos colocar uma outra data aqui. Não está vencido, exatamente. Porque ele vai computar por aqui, ó, por esse cara aqui, ó. Então, se a gente colocar aqui, 31/7 de 2021, opa. Espero estar vivo até lá, né? Ele vai estar ok porque ainda tem um ano de validade. Ele sempre vai tirar como base a data do agora, do hoje, do momento. Tá bom? Se eu colocar aqui 5/5 de 2020, ele vai dar vencido. Tá? Mais que vencido, né? Já está até se decompondo. Certo aí, gente? Essas aqui foram as atividades da aula passada. Pessoal presencial, deu para entender? Deu para... Agora eu posso pegar pesado nas funções? Tirar o couro de vocês? Porque a tendência agora é piorar. Por isso que é importante vocês anotarem, gente. Tá? Vocês anotarem. Por quê? Porque assim, aqui nós estamos numa situação de aula. Então eu vou dar a planilha montada para vocês e vou dar para vocês aonde você vai aplicar a função em determinada planilha. Numa situação real, você que vai criar a planilha, tá? Então você vai criar, você que precisa ter essa visão. Eu quero montar um controle de estoque. Tá, mas eu quero que esse controle de estoque, ele me alerte quando o produto for vencer. Você tem que analisar, você que tem que desenhar isso na sua cabeça. Tá? E aí você vai criar do seu modo. Aqui foi criado, foram modelos que eu criei, que outros professores criaram, foram modelos que eu peguei na internet, que as pessoas criaram, foi montado do jeito dela, do modo dela. Mas são planilhas funcionais. Então são exemplos para a gente poder começar a processar, né, a usabilidade, aonde eu posso criar e quais funções eu posso utilizar.
certo? Isso que eu ainda tem outras funções que a gente ainda vai ver, tá? A gente ainda vai ver essas outras funções agora a partir do próximo mês. Mas a gente precisa conhecer o beabá, né? Eu costumo falar que é o básico, você conhecer a função C, a proc-v, concatenar e assim por diante. Então, a gente precisa praticar. E praticar, e praticar, e praticar, e praticar. Quanto mais praticar, melhor para todo mundo. Certo aí, galera online? Deu para entender? Pessoal online, quer perguntar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Não? Se quiserem perguntar alguma coisa, é só perguntar, tá, gente? Deixa eu só fazer uma conferência aqui rapidinho. Pera aí, gente. Hoje é dia 31, último dia do mês. A Bianca, né, tá online. Camila online, sim, mostra. Eu fiquei meio confusa porque na hora que eu fui abrir apareceu isso daí tudo. Falei, ou meu computador deu pau, ou o computador dele não me confundeu. Não, ele grava tudo aqui. Vamos lá, gente, só um minutinho. Opa, deixa eu conferir aqui. A Camila tá online, o Daniel tá online, Gabriel Henrique tá online, Gabriela Santos Ferreira tá online. Gabriela Giovana tá online. Giovana Gustavo Alves tá online. Gustavo César, Artêmia Igor, Jéssica Gomes, Camila, Letícia, Luan, o Pescotapa, né? O senhor Rafael, né? Sabrina e a Yasmin. Esqueci de alguém? Luan Gabriel, Laís, acho que tá todo mundo aqui. Eu esqueci de falar alguém. Esqueci de falar alguém aí? Acho que não, né? Certo. Bom, o que acontece, gente? Eu vou publicar lá os exercícios na sala Google da aula de hoje, tá bom? Para vocês estarem fazendo. Então, assim, são exercícios que vão conter funções que a gente já viu, né? Só que planilhas, atividades de forma separadas aí. Para a semana que vem, a gente vai trabalhar com vínculo em duas planilhas, tá? Então, eu vou ter uma planilha principal e vou ter que utilizar essa planilha principal em uma planilha secundária, tá? Então, vai ter um exercício, uma atividade assim que a gente vai ter duas planilhas para poder chegar no resultado. Tudo bem? Então, a gente vai precisar manipular duas planilhas ao mesmo tempo. Certo? Galera, então só esperar agora a publicação do vídeo, tá bom? E das atividades lá na sala da Google, certo? 10 minutinhos já vai estar tudo lá, beleza?